Bom, eu já entrei aqui com acesso de enfermeiro, de enfermeira, na verdade, é um ambiente que eu tenho de teste, que eu usei em um município que eu fiz uma migração para o prontuário eletrônico para eles, e, enfim, dei esse treinamento. Então, deixa eu mostrar para vocês, que eu acho importante, esse relatório aqui, ó, acompanhamentos, condições de saúde. Esse relatório, ele mostra mais ou menos tudo aquilo que a gente acabou de ver com relação aos indicadores. Então, quando você puxa aqui, por exemplo, hipertenso, ele vai listar para você nominalmente todas as pessoas hipertensas da área que a sua equipe atende, né? Bom, o PEC você pode iniciar um atendimento pela agenda ou você pode iniciar o atendimento pela lista de atendimento. Bom, eu adicionei uma paciente e nós vamos realizar um atendimento dessa paciente. Normalmente, os profissionais me perguntam, Paulo, o que eu escrevo? Né, assim, eu não gosto de usar isso tudo, eu estava acostumada, que normalmente o sistema privado é um campo só, que você faz todo o atendimento, enfim. E eu sempre digo o seguinte, vai da conduta de cada um, né? Quanto mais você explicar aquilo que você está conversando com o paciente, quanto melhor você relatar, melhor fica para você consultar o histórico dele no futuro. Agora, tem profissional que não quer usar o SWAP. Ele vai chegar aqui na avaliação, escreve o que ele avaliou do paciente, enfiou, vai direto no plano e coloca o que ele relatou, qual foi a conduta dele com o paciente, e não preenche nada. Esses campos, eles não têm muita importância para a gente enquanto indicador, eles têm importância enquanto informação no prontuário do paciente. Então, quanto melhor, quanto mais detalhado for, né, eu acho que para você consultar no futuro, facilita o seu dia a dia. Então, a gente está atendendo uma mulher, aqui no subjetivo você vai colocar a queixa dela, né, ou como você preferir. Se for uma consulta para, por exemplo, só trocar uma receita ou avaliar um exame que a paciente trouxe, você pode usar aqui o A98, que é aquela medicina preventiva, né, manutenção da saúde, que é o CIAP-2. Para os médicos, existe um CID que tem uma informação parecida. Eu não sei o código CID, mas acredito que vocês saibam, que aí você coloca ali que foi só realmente uma manutenção, ou uma orientação, enfim. Aqui no objetivo, você costuma colocar, acrescentar alguma coisa daquilo que o paciente te relatou, né? Então, acrescenta algo que você observou na sua avaliação, por exemplo. Existe essa funcionalidade para você anexar arquivos. Eu não sei se está disponível na região de vocês, acredito que sim, porque isso vai muito de onde o PEC está instalado, né? Então, se o PEC estiver instalado numa nuvem, dependendo da capacidade da nuvem, pode ser que eles não liberem para os profissionais essa opção de anexar arquivo. Então, o que seria? O paciente te trouxe um exame, né, ou até mesmo um prontuário de um outro local, você consegue, tendo ele em PDF, você consegue anexar no prontuário do paciente. Isso aqui, ó, é importante. A gente está atendendo uma senhora, ela está acima de 60 anos, então é aquele índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Os profissionais não gostam muito porque ele é demorado para preencher, né? Então, você vai estar fazendo uma entrevista com a pessoa, ou com um acompanhante, né, com o cuidador, se for o caso, e vai estar respondendo todas essas perguntas aqui. Então, aqui tem a idade, te pergunta, em geral, comparando com como que é a sua idade, você vai preenchendo, que vamos até preencher para vocês verem no final. Então, pergunta se já deixou de fazer compras, deixou de controlar seu dinheiro, né? Por causa da saúde, você deixou de tomar banho sozinho, enfim. Você vai perguntando para o paciente ou para o cuidador, acompanhante, e vai respondendo. É muito simples, né?
Nesse momento, não é obrigatório, esse questionário não é obrigatório que você preenche, mas eu acredito que, como agora, então, ele automaticamente já calculou, tá vendo? E está dizendo que ela tem um alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional. Deu 37 pontos, em cima daquelas perguntas que a gente foi respondendo ali. Aqui você lança as aferições. Conforme você vai lançando aqui, automaticamente ele já vai registrando aqui embaixo, ó. A avaliação multidimensional da pessoa idosa, aferição de pressão, avaliação antropométrica e a glicemia capilar. Então, tudo isso que a gente fez aqui, ele já jogou automaticamente aqui como código SIGTAP, tá? Seguindo. Os marcadores de consumo alimentar está caminhando também para ser obrigatório, isso que acho que em algum momento a gente vai precisar começar a preencher. Hoje, a maioria dos profissionais não preenche, né? Mesma coisa, é você conversar com a pessoa e perguntar como que é a alimentação dela, enfim. Se a vacinação está em dia ou não. E aqui, pessoal, é um campo importante. Lembra que a gente estava falando da avaliação de alguns exames? Então, por exemplo, a mamografia avaliada. Então, a pessoa trouxe para você e você avaliou. Se você colocar o resultado aqui, descrever o resultado na avaliação, ele não vai subir como indicador. Então, toda vez que vocês forem colocar o resultado de exame, principalmente aqueles exames que são considerados boas práticas, você precisa entrar aqui, ó. E é aqui que você vai adicionar o resultado do exame. Você vai pesquisar o exame que a pessoa está te trazendo, e aqui você coloca o resultado do exame. Foi negativo, enfim, coloca o resultado e a data que ele foi realizado. Esse campo, ele, vamos dizer, por exemplo, o teste rápido lá da gestante, hemoglobina glicada, o citopatológico, esses exames que fazem parte lá das boas práticas, vocês precisam colocar aqui. Tem alguns profissionais que não gostam, porque diz que dá muito trabalho, enfim. Só que, se você está relatando aqui, o mesmo trabalho que você vai ter em relatar na avaliação, você vai ter em colocar no campo, que é o campo correto para colocar o resultado do exame. A vantagem é que quando você coloca o resultado no campo correto, a hora que o paciente retornar, ele vai aparecer para você nessa... Aqui, ó, resultado de exames, tá vendo? Aqui não vai ter nenhum, mas a partir do momento que você colocou lá, você consegue visualizar por aqui todos os resultados de exames. Então, é um campo importante, é um campo que a gente não deve deixar de preencher. Segue aqui na avaliação, e aí aqui você já vai colocar... Pois não, Letícia? Não, eu só queria falar, Paulo, que eu acho que, sim, todos os campos, eles são importantes, né? Sim. Até porque a gente vê os municípios fazendo um baita trabalho para que isso seja disseminado, né? A importância dos campos serem preenchidos. Então, acho que era só essa retificação que eu queria fazer aqui. Obrigada. Acho que o ponto é, assim, a gente cada vez mais buscar o preenchimento com qualidade. Perfeito, Letícia. Então, você coloca na avaliação, e aqui embaixo vem o campo que é o campo mais importante se você não preencher, inclusive, ele não deixa nem você finalizar o seu atendimento. Então, a gente está atendendo uma pessoa que ela é hipertensa, e aí a gente vai colocar aqui, ó, o CEAP2, que se for médico vai ser o CID, do hipertenso. Automaticamente ele já marcou que é uma condição ativa, tá vendo? Vai te pedir a data de início, você vai colocar, se você souber, e você vai adicionar. Você adicionou essa condição ativa, automaticamente, você já vai visualizar ela aqui, ó. Então, aquilo que a gente fez lá do idoso já aparece aqui, tá vendo? E ele tem um alto risco.
E o que a gente colocou agora da hipertensão já está aparecendo aqui. Então, essa pessoa, toda vez que ela vier consultar, vai ficar gravado, né, aqui nessa aba do histórico, que ela é hipertensa. Então, isso chama atenção, até para que você faça o atendimento correto do hipertenso. Tá? Alergias e reações. Mesma coisa. Você preenchendo aqui corretamente, por exemplo, vamos colocar aqui um medicamento, alergia, colocar que ela é alta, também vai aparecer para vocês, nas próximas consultas, que ela é alérgica, que a pessoa é alérgica a esse medicamento, ou a um alimento, enfim. Então, conforme você vai preenchendo essas informações, elas vão ficando gravadas aqui, tá? E é de suma importância, né? Você saber aquilo que a pessoa é alérgica. Aqui no plano, você relata qual foi a sua conduta e você pode também, aqui embaixo no CIGTAP, você deve, na verdade, colocar, principalmente no caso das enfermeiras, por exemplo, se fez um curativo. Bom, eu acrescentei aqui um curativo, que é um, um código de procedimento, e aqui você pode acrescentar quantos procedimentos que você realizou no paciente, além daquilo que você já colocou, tá? Bom, na prescrição de medicamentos, você vai aqui, você vai vir em adicionar, né? Que vocês já conhecem bem também. Normalmente, o PEC, o PEC que tem uma base de dados, né? Que não é um PEC de treinamento, ele já tem esses medicamentos todos cadastrados, né? Então, eu só estou cadastrando só para mostrar para vocês aqui. Essa parte aqui, normalmente, ele pede que a gente preencha por conta lá do Horus, né? O Ministério ele tem um programa que deveria ser usado na farmácia, que é o Horus, e o Horus sincroniza com o PEC. Então, quando você preenche essa quantidade, ele deveria dar baixa lá no Horus, no estoque da farmácia. Isso na prática não acontece, mas ele pede que a gente preencha. Inserir a receita e vou imprimir, gerar a receita, enfim, como vocês costumam mesmo realizar no dia a dia. Ele tem agora a opção da prescrição digital, mas ele precisa ter uma assinatura digital habilitada na instalação, né? Então, isso aí o administrador do PEC ele consegue liberar para vocês, dependendo do porte do município. Os municípios menores, eles ainda não conseguem, não tem essa opção. Aqui ele geraria a receita para a gente imprimir, tá? Solicitação de exames, mesma coisa, você vai entrar, você vai fazer a solicitação. Esse campo aqui, vocês podem criar campos. Então, vamos dizer que você tem uma conduta que existe um determinado número de exames de rotina e você gostaria que isso ficasse gravado para facilitar. Como é aqui, por exemplo, da gestante, do primeiro trimestre. Você clica aqui, automaticamente ele já abre todos os exames. O risco cardiovascular, ele abre todos os exames para você. É lógico que na prática a gente não consegue, porque, por exemplo, quando você vai encaminhar isso para as referências ou para o paciente buscar o atendimento, muitas vezes o eletro ele não vai fazer no mesmo local que ele faz o exame de sangue, né? Então você acaba marcando alguns que você sabe que serão feitos no laboratório,
no laboratório, né? E deixa de fora o que seria feito num outro ambiente. E você pode criar esses campos aqui. Não o médico, não o enfermeiro não consegue, mas o administrador da instalação, ele tem a opção de entrar lá no PEC e criar novas listagens de exames. E aí, esse da dengue, por exemplo, ele foi criado aqui na região, ele não existia. Então, teve um surto e eles resolveram criar para facilitar o dia a dia deles no atendimento. Tá? Facilita. Na hora que você clica aqui, ele te lista todos os exames que seriam para aquele período ou para aquele atendimento, e aí você só salvar e mandar imprimir, entregar para o paciente. Atestado. Também não tem muito mistério. E nesse caso aqui, ó, ao abrir o atestado, vocês estão vendo que só me permitiu a declaração de comparecimento, porque eu estou com acesso de uma enfermeira. Então, a declaração ela é mais simples e você pode dar a declaração ao final do seu atendimento. Você não precisa se preocupar em dar a declaração agora. Você pode finalizar o atendimento e depois você vai lá na lista de atendimento, clica no nome do paciente e libera para ele a declaração sem precisar entrar novamente no SWAP dele, tá? Orientações, a mesma coisa, é uma página em branco que vocês preenchem com as orientações do paciente, ela sai com um campo para você assinar, enfim, facilita, né? E os encaminhamentos. Normalmente, nos municípios, você tem lá as especialidades que o município atende, e aí você pode fazer um encaminhamento do paciente para uma dessas especialidades, gerar o documento e passar. Tem município que o enfermeiro já pega e já lança isso numa nova lista de espera, né, em um outro programa, enfim. Mas o paciente, às vezes, sai com esse encaminhamento e vai na recepção e faz isso também. Aí vai de acordo com a rotina e a forma de trabalhar de vocês. E esse cuidado compartilhado sempre vai abrir para aquelas equipes que tiverem equipe multivinculada. Então, quando você não tem equipe multi, ele não te dá a opção de compartilhar o atendimento. Tá? Ao final, olha, ele está me perguntando se foi uma consulta de urgência ou foi uma consulta no dia. No caso, foi uma consulta no dia, ela foi presencial. Aqui, automaticamente, já aparece a consulta do profissional de nível superior na atenção primária, que é a consulta do enfermeiro. Quando você faz essa consulta no domicílio, você precisa vir aqui e colocar consulta/atendimento domiciliar. E aí você pode excluir o atendimento, a consulta normal, e mudou para uma consulta que foi realizada no domicílio, tá? Senão, se você mantém, mesmo que você tenha ido lá feito um atendimento tardio lá na agenda, que seria um atendimento feito fora da UBS, que já automaticamente o sistema já deveria considerar como domiciliar, ele não coloca, ele coloca como consulta normal. Então, às vezes acontece o profissional puxar o relatório, ele quer ver se teve consulta, se ele teve atendimento domiciliar, e não aparece zerado, é porque ele esquece de preencher esse campo aqui, tá bom? Essa ficha de notificação, Covid, dengue, né, eu não sei, aqui no estado de São Paulo, eles têm uma ficha própria, então essa ficha a gente não utiliza, porque o enfermeiro tem que preencher uma outra ficha, que é a ficha que a vigilância exige que seja preenchida, tá? Eu não sei como que seria na região de vocês. Se aceitar essa ficha própria do PEC, facilita, né? Você gera e entrega o setor que deve fazer lá o controle, fazer o acompanhamento, enfim. Mas aqui, para a gente, no estado de São Paulo, ela não é utilizada. Tá? Aí aqui no final você vai colocar retorno para consulta agendada, para consulta programada continuada, ou o tempo que foi uma alta do episódio, se foi um agendamento para a equipe multi, enfim, aqui você coloca como que finalizou o atendimento do paciente. Se esse paciente for continuar na lista para ser atendido por outro profissional, você vai clicar aqui, vai escolher o profissional. Por exemplo, aqui eu estaria caminhando para a Carolina, que é cirurgiã dentista. E finalizo o meu atendimento. Ao finalizar meu atendimento, automaticamente a paciente continua na fila aguardando que a Carolina, que é a cirurgiã dentista, realize o atendimento. Pessoal, o relatório ele não está gerando, e não é nem por conta de não estar como pessoa hipertensa, não. Vocês podem ver que
ela é uma pessoa idosa e não aparece aqui no relatório, tá? Então, é por ser um ambiente de teste mesmo, mas como a gente acabou de realizar o atendimento dela e colocou aquela pessoa como hipertensa, ela apareceria aqui na relação minha de hipertenso. Depois, se vocês quiserem, eu acesso um ambiente normal para mostrar para vocês esse relatório, como que ele funciona, tá bom? Então, assim, esse atendimento que a gente fez foi um atendimento de um hipertenso, a gente colocou lá o peso e a altura, a gente fez a aferição de pressão e a gente fez a consulta do hipertenso. Então, a parte que seria do profissional, médico, enfermeiro, enfim, foi realizada. Para que esse indicador seja atingido na sua plenitude, precisaria também da visita do ACS, né? Normalmente, o médico não tem muito esse acompanhamento, mas as enfermeiras têm, né? Elas acabam sendo, vamos dizer assim, as coordenadoras ali da equipe, né? E elas acompanham o dia a dia dos ACS, aquelas equipes que têm ACS. E aí elas conseguem acompanhar como é que está esse número de visitas ali. Eu coloquei essa paciente direto na lista de atendimento, então isso vai contabilizar lá no Mais Acesso como uma demanda espontânea, né? O ideal é que vocês tenham a agenda de vocês, assim, pelo menos de 3 a 4 dias, com um volume normal de atendimento, né? Não sei, aqui o médico atende em torno de 16 pessoas por dia, 20 talvez, e deixa um dia para demanda espontânea. Não, aí você consegue trabalhar melhor aquela questão lá do mais acesso. Bom, o registro de atendimento tardio é o mesmo, você só adiciona o paciente numa aba diferente, e aí você vai colocar as informações de onde você realizou o atendimento. Isso aqui acho que nem, acredito que vocês não façam, né? Normalmente é a recepção que preenche para vocês, mas você pode realizar o atendimento com até 7 dias de atraso. Então, o Ministério permite que você realize com até 7 dias de atraso. Hoje a gente não usa mais a ficha CDS para fazer nenhum tipo de atendimento, a não ser as atividades coletivas. Então, aqueles que fazem parte de equipe multi, hoje a atividade coletiva ela é separada, tá vendo? Antes você vinha aqui em CDS e você tem aqui atividade coletiva. Agora você usa a atividade coletiva direto nessa aba. Então, como que eles estão mensurando, né, os atendimentos, medindo os atendimentos da equipe multi? Através do atendimento individual, realizado pelo profissional que faz parte da equipe, e nas atividades em saúde aqui, nas atividades coletivas. Então, você preenche as informações do atendimento, você vai colocar os profissionais envolvidos, quais foram as atividades, né? Por exemplo, educação em saúde, avaliação / procedimento coletivo, qual foi o público-alvo, se foi a comunidade em geral, né? Se foram temas da saúde, quais foram as práticas em saúde, por exemplo, antropometria, aplicação de flúor, você pode colocar mais de uma, inclusive. As anotações, e importante, gente, as informações dos participantes. Aqui você tem que colocar o CPF e o cartão SUS de todas as pessoas que participaram da atividade. Então, se você realizou uma atividade com 30 pessoas, você vai ter que preencher aqui com 30 CPFs ou cartão SUS daqueles participantes. Porque aí essa informação sobe na plenitude. Acontecia muito aqui do pessoal colocar aqui em cima a quantidade, então são 30 participantes, e não lista todos os participantes aqui. Então, isso não pode, você tem que listar todo mundo, tá? Então, toda vez que vocês realizarem atividades coletivas, é nessa aba da atividade coletiva e as reuniões também. Hoje mesmo, né? De repente, vocês podem colocar que essas 3 horas que nós ficamos aqui, foram 3 horas, foi uma reunião. E aí vocês podem preencher, né? Ó, se foi atividade coletiva, se foi outras fontes, enfim. E aí você coloca os participantes da reunião. Mesma coisa.